Hoje vamos falar sobre leveduras. O objetivo desta aula é apresentar conceitos e processos gerais realizados por estes micro-organismos como passos iniciais para aqueles que quiserem se aprofundar no estudo desses fascinantes seres vivos. Assim, abordaremos aspectos como a importância, ecologia, taxonomia, morfologia, citologia, reprodução, fisiologia e aplicações das leveduras. Diferentemente dos fungos filamentosos, leveduras são fungos unicelulares apresentando formas definidas. Aqui apresentamos algumas espécies de cada grupo para mostrar suas diferenças morfológicas. Nessas colônias de leveduras, percebemos células individuais com formas definidas, esféricas ou ovaladas, enquanto que estas espécies de fungos filamentosos aqui embaixo são todas multicelulares com formas irregulares e heterogêneas. As leveduras são de grande importância para o homem e para a natureza. A indústria de alimentos e de bebidas depende da atividade desses micro-organismos. Lembremos da produção de pães, bolos, vinhos e outras bebidas fermentadas. Na indústria farmacêutica, elas também são essenciais, sendo utilizadas como matéria-prima para a produção de inúmeros medicamentos e produtos probióticos. No setor de bioenergia, atuam diretamente na produção de álcool combustível, como no caso da matriz energética brasileira, onde a geração de etanol, a partir da fermentação de sacarose da cana-de-açúcar, feita por leveduras, é uma realidade há várias décadas. Elas também são importantes porque, devido aos seus hábitos saprofíticos e parasitários, podem causar o apodrecimento de alimentos e provocar doenças em plantas, em animais e inclusive nos seres humanos, como percebemos aqui nesta figura. Nesta tabela é possível observar os benefícios nutricionais de duas espécies de leveduras com elevados níveis de vitaminas do complexo B. Observa-se que as duas espécies são ótimas fontes de várias vitaminas, como colina e inositol. A colina, entre outros efeitos benéficos, contribui para reduzir a perda de memória em pessoas com idade avançada, melhora o tempo de reação e reduz a fadiga. Já o inositol atua na composição e na integridade da membrana plasmática em células humanas e de outros animais. As leveduras são amplamente distribuídas na natureza, sendo disseminadas por insetos e correntes aéreas. Ocorrem em todos os tipos de solo, incluindo solos florestais, onde são encontradas também nas cascas e na copa das árvores, dentro de frutos maduros, dentro de flores, em grãos e sementes armazenadas, em plantas forrageiras e até em ambientes aquáticos. Elas podem ser encontradas principalmente na classe Ascomicetes, embora ocorram também espécies nas classes Basidiomicetes e Deuteromicetes. Até o momento foram catalogadas aproximadamente 350 espécies, separadas em 39 gêneros. Aqui apresentamos algumas espécies de importância econômica. Quanto à morfologia, apresentam formas bem definidas, destacando-se as esféricas, as elípticas ou ovaladas e as cilíndricas, tendo dimensões maiores que as bactérias. Nas formas esféricas, que são as mais comuns,
o diâmetro vai de 5 a 20 micrômetros, enquanto que nas formas cilíndricas a largura pode variar de 1 a 5 micrômetros e o comprimento de 5 a 30 micrômetros. Vale lembrar que 1 micrômetro equivale a milésima parte de 1 milímetro, como podemos perceber neste esquema. O que se sabe a respeito da citologia das leveduras tem como base os estudos realizados na espécie Saccharomyces cerevisiae. Esta espécie, em razão de sua importância econômica e ambiental, tem o seu sequenciamento genético totalmente concluído pelos cientistas. Nesta figura, apresentamos as principais estruturas de uma célula de levedura. São estruturas típicas de uma célula eucariótica, com organelas limitadas por membranas. Aqui destacamos a parede celular, que no caso dessa espécie, a Saccharomyces cerevisiae, é composta principalmente pelos polissacarídeos glicano e manano. A membrana citoplasmática vem na sequência para dentro. Esta membrana é uma barreira osmótica, permitindo a entrada e saída de água, nutrientes e outras substâncias. Finalmente, temos na parte interna essa grande área que é o citoplasma, uma substância de consistência coloidal, onde são encontradas numerosas enzimas, nutrientes e várias organelas. Aqui enfatizamos a presença do núcleo dotado de membrana semipermeável. Esta estrutura, como se sabe, tem grande importância tanto no metabolismo geral da levedura quanto na sua reprodução. Finalmente, destacamos aqui a presença das mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela respiração da levedura. Existem 3 formas através das quais as leveduras podem se reproduzir: o brotamento, a fissão binária e a esporulação. A primeira é a mais frequente, ocorrendo na maioria das leveduras. Esta forma de reprodução é também chamada de gemulação e é uma reprodução assexuada, em que ocorre simultaneamente a mitose nuclear e a formação de gemas laterais. À medida que essas gemas crescem, englobam o material citoplasmático e um núcleo resultante da mitose. Após o amadurecimento, o broto é liberado da célula-mãe, constituindo-se então em um novo indivíduo. Quanto à fisiologia, são seres aeróbios e quimiorganotróficos. Atuam numa faixa de temperatura de 2 a 47 graus Celsius, com atividade ótima na faixa de 20 a 30 graus Celsius. Quanto ao pH, são seres acidófilos, atuando com ótimo na faixa de 3,5 a 3,8. Um dos principais aspectos fisiológicos das leveduras é a sua capacidade de fazer fermentação. Vale lembrar que as leveduras, assim como todos os outros tipos de fungos, são seres aeróbios que, na ausência de oxigênio, adotam o metabolismo fermentativo, um processo enzimático em que uma molécula orgânica é degradada na ausência de oxigênio, produzindo compostos mais simples e liberando energia. Este processo tem grande importância econômica, sendo utilizado
na obtenção de bebidas alcoólicas, vinagres, pães, queijos, entre outros alimentos. Deve-se enfatizar que o metabolismo fermentativo não é exclusivo das leveduras. Existem diversos tipos de fermentação dependendo do substrato e dos agentes que a executam. Assim, temos a fermentação lática, promovida por bactéria do grupo dos lactobacilos. Aqui apresentamos a espécie Lactobacillus bulgaricus, que transforma a glicose em ácido lático. Então, esta é a fermentação lática. E também temos a fermentação acética, promovida por outro grupo de bactérias chamadas de Acetobacter, do gênero Acetobacter. Aqui temos a espécie Acetobacter aceti, que transforma também a glicose em ácido acético. No caso das leveduras, temos a fermentação alcoólica, onde açúcares como glicose e sacarose são degradados em moléculas mais simples, tendo como resultado a produção de álcool e CO2 e a consequente liberação de energia na forma de ATP. Aqui selecionamos um esquema bastante simples que mostra uma das formas de fermentação alcoólica mais conhecidas. Neste caso, uma molécula de glicose é quebrada enzimaticamente, produzindo ácido pirúvico e, na sequência, etanol e CO2. São essas substâncias que são usadas para a fabricação das diversas bebidas e alimentos que nós já comentamos. Finalizando, algumas aplicações das leveduras. Pelo fato de realizarem fermentação alcoólica e apresentarem diversas enzimas, vitaminas e outros compostos de valor econômico, as leveduras podem ser aplicadas em uma infinidade de processos industriais, farmacêuticos e alimentícios. Assim, temos a produção comercial de fermentos biológicos que são essenciais na indústria da panificação, a produção de bebidas alcoólicas como cervejas, vinhos e até algumas destiladas, a produção de rações para animais, complementos nutricionais, álcool combustível, produtos à base de enzimas como lipase, lactase e invertase e produtos que promovem o equilíbrio da comunidade microbiana intestinal, com medicamentos como este que nós estamos vendo aqui. Bom, isto era o que tínhamos para falar sobre leveduras. Obrigado.